Aqui é no Roda Viva. Que é o Roda Viva, o Franco Montoro. Eu fiz, somadas as minhas 2 passagens pelo Roda Viva, eu fiz quase 1000 entrevistas. Nossa. Muita coisa. Nossa. Muita coisa. Nossa, cara. Franco Montoro era governador. A gente atendia, eram telefonistas. Nossa. Isso é a minha primeira encarnação lá. Os espectadores mandavam... Telefonavam. Telefonavam? Nossa, Telefonavam. cara. Telefonavam, elas me passavam as perguntas. as perguntas. E é engraçado que na entrevista com a Marta Suplicy, a gente convidava pessoas que ficavam naquela bancada superior, só assistindo. E apareceu, foi lá o Eduardo Suplicy. Eles eram casados e a câmera começou a mostrar o Eduardo Suplicy. Aí eu consegui receber das telefonistas, elas me passavam assim. Eu ficava aqui, elas faziam assim, ó. Nem olhava a pergunta. Eu comecei a ler assim. Pergunta para ela quantas ele dá por semana. Aí eu ia olhando, 2. Eu comecei a inventar a pergunta dos espectadores. Fulano de tal telefonou para tal, tudo mentira, não tinha nada disso. Porque era daí para baixo. Pergunta como é que é, pergunta se ele conhece tal posição. Olha que loucura, porque ela... Porque fazia o programa de sexo. Ela fazia programa de sexo e ele era o maridão, estava lá. E a outra boa é que o produtor, quando foi o Álvaro Dias, tinha aquela discussão, fez ou não fez implante? Fez ou não fez implante? E aí o produtor, o diretor, o Roberto de Oliveira, dirigiu todos os programas que eu fiz. Esse cara é um gênio na televisão. Depois do Boni, é quem mais entende. Foi casado com a Pink Weiner. O Roberto falou assim, pergunta do implante. Pergunta do implante. Eu fui preparando, que eu estava terminando o primeiro bloco. Eu falei assim, governador, olha, aqui peguei um monte de folhas de papel que as telefonistas me passaram, nenhuma delas tratava do implante. Falei, aqui várias pessoas querem saber, o senhor fez implante? Ele falou, isso não é assunto para um programa sério. Eu falei, olha, senhor me desculpe, mas olha o número de espectadores interessados. Se ele percebe que é blefe, fala, pede para conferir, não tinha nenhuma dessas. Então você tem que recorrer a certos truques. Mais uma foto. Falando no Roda Viva, só, como é que você, como é que era, né? Porque você pegou muitas fases do Roda Viva. Eu deveria ser o primeiro apresentador, mas eu estava trabalhando no Jornal do Brasil, eu tinha saído da Veja, fui para o Jornal do Brasil como diretor regional e já estava engatilhada a minha ida para o Rio, que só não se consumou porque o Estadão me interceptou com um convite que eu aceitei, depois de 6 meses. Então o Roberto de Oliveira queria que eu apresentasse. Eu falei, olha, eu não vou estar aqui em São Paulo. Já. Mas ele me convidou já como entrevistador para o primeiro programa, de estreia. Então eu vi como é que era o Roda Viva, eu acompanhei o parto, que era amigo dele, que ele pretendia fazer. Foi o primeiro, por exemplo, programa que não tem fundo da TV brasileira. Você pega o programa do Silvio Santos, a pessoa entra, né? Ela vem de algum lugar. Do Roda Viva não, como é circular, tem aquela coisa, mesmo era aquela arena, né? Você não tem fundo. Todos os estrangeiros que foram entrevistados pelo Roda Viva se impressionaram com isso, perguntaram como é que... Olha. Inclusive especialistas em televisão, de uma criatividade impressionante. Tinha aquela câmera que ficava na cabeça, em cima da cabeça do entrevistado. Ele olhava achando que ia cair. Podia cair a qualquer momento. O ambiente era hostil. Era muito mais profunda a arena. O cara ficava olhando para cima. E vários, né? Tinham vários cercados. Eram 9 no começo. Eu, como eu assumi no 4º mês, a apresentação era 9 entrevistadores. Os caras disputavam a tapa. A pergunta. E eu percebi no primeiro programa que aquilo era hostil ao entrevistador, e que seria um programa sempre engraçado também por isso, que chega o Paulo Brossard
que era senador gaúcho, ele vem com aquela pala que minha mãe chamou de estopa. O que é aquela estopa que ele está vendo? Eu falei, mãe, não fala estopa para gaúcho, é pala. Ele pegou a pala branca, pôs no chão, pegou o paletó. Eu percebi que ele estava com uma calça que não era uma bombacha, mas o bolso era muito mais largo que na calça comum. E eu tinha um copo d'água ao lado dele aqui, com uma cavidade que não chegava a 1 centímetro. Eu falei, ô Roberto, primeiro programa, eu entrevistador, Roberto, esse copo político gesticula, esse copo pode cair. Ele falou assim para mim, tomara. Aqui a gente viu outra foto Essa é o genuíno. do genuíno. Esse é o genuíno. Tá no Roda Viva. Aqui já é mais entrevistadores, né? Não, era ou são igual do convidados? começo. Ainda é o começo. Enquanto tiver o telefone, Ah, tá. as telefonistas Aí é a primeira continua- etapa, tá. que foi de 87 a 89, a minha participação. Né? Bom, o Paulo Brossard, a certa altura, a Miriam Leitão fez uma pergunta banal. Quantas terras ele tinha no Rio Grande do Sul, quantos alqueires e tal. Ele começou a responder, também, tum, o copo emborcou no bolso dele, inteirinho. E começou a cair água, e eu olhando aqui, uma distância de 2 metros. Acompanhei o percurso da água para ver no que ia dar quando começasse a pingar. Você chorava ali, pelo seguinte, o Paulo Brossard começou a ficar bravo, ninguém entendia nada. A câmera pegava só para cima, que a água começou a pingar. E ele ficou bravo e não tinha nada que o enraivecesse na entrevista, na pergunta, não tinha nada demais. Aí, literalmente, um dos funcionários lá, um dos câmeras, rastejou. Até ele, com um lenço, secava a perna do Paulo Brossard. Então, você segurava o riso, ele bravo e tal, e por aí foi. Esse primeiro incidente mostrou os que viriam. Houve montes. Então, era um programa que me divertia muito também. Me divertia muito. Você acha que descaracterizou? Eu acho que descaracterizou primeiro pelo cenário. O cenário mudou tudo. Segundo, porque passou a ter um viés político muito nítido. Na minha segunda passagem, diziam assim, por que não vai gente de esquerda? Porque eles não aceitavam. Eu convidava toda semana. Eu convidei com convite protocolado também, eu sempre faço isso. A Dilma e o Lula. E eles não foram. Eles não queriam ir. Eles mandavam dizer que o programa... eles estavam com problemas de agenda. Depois eles disseram que o programa não era de interesse público. Aí eu só colecionei essas respostas e ponto. Mas eu sempre entrevistei quem topasse. Eu gosto da entrevista de confronto também. E sou educado, igualmente educado com todos os convidados, estão em casa. São meus hóspedes. Hoje, ele é dirigido por vai por uma direção que compromete qualquer programa. Qualquer programa. E você tem que... a estrela, eu aprendi lá que a estrela é o entrevistado. O entrevistador, não interessa a opinião do entrevistador a quem está assistindo. Ele quer saber o que pensa o entrevistado. E sempre me encantou muito mais a entrevista em que eu aprendia. Eu não sou jornalista político, eu sou jornalista. Eu adorava entrevistar pessoas que tinham novidade para me contar. Né? No dia que eu entrevistei a Nied Guidon, que cuida daquela... no Piauí. No Piauí, eu fui lá. As cavernas. Aquelas cavernas. Isso. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu adorava ver aquilo. O dia que eu entrevistava pessoas que faziam coisas... É o parque arqueológico. Com nada, que não tinham nada a ver com a minha atividade habitual, porque eu sou curioso. Sim. O jornalista tem que ter a curiosidade da criança. Isso é básico. Quando me perguntam o que é preciso para ser jornalista, primeiro é ter a curiosidade da criança. Qualquer coisa me interessa. Tá? Se eu chego a algum lugar aqui, tem o cara que fabricou essa caneca, eu quero saber como é que faz e tal, eu pergunto. Então, nunca tive dificuldade para fazer entrevistas
E até porque lá você tinha um batalhão de entrevistadores, um mais doido que o outro também. Né? Bom, essas coisas... Você que estuda jornalismo, alguém já te ensinou isso na escola? Só na USQS tem com Augusto Nunes. Olha só, você que está aí assistindo a programação da Revista Oeste, nós vamos falar de um dos produtos mais consumidos no Brasil, é o Ora Pronobis da Vita Gold, que foi desenvolvido para você que sofre com dores no corpo por causa de artrite, artrose, reumatismo ou fibromialgia causada por inflamação ou desgaste nas articulações, é aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Donato? É isso mesmo, e olha só, hein? Dor nas juntas hoje independe de idade ou do sexo. Tem gente que foca nos afazeres da casa, do trabalho e acha que conviver com a dor é normal. O que você não pode é se acostumar com a dor. Se você sente dor é porque tem alguma coisa errada e precisa ser tratado. O Ora Pronobis, que é uma planta completa, vai tratar o foco da sua dor. E o Ora Pronobis da Vita Gold é super concentrado, tem procedência garantida e foi desenvolvido para atuar diretamente no foco da sua dor. Rapidamente você sente a diferença. E tem mais, Silvio. Além de tratar dores e desinflamar, o Ora Pronobis também consegue ajudar no controle de diabetes, colesterol e pressão alta. É rico em fibras e consegue ajudar a diminuir a absorção de sal, açúcar e gordura. 100% natural, tão poderoso que é usado para o tratamento de anemia e aumento da imunidade. E tudo isso concentrado em cápsulas para facilitar a sua vida. Agora, Donato, faz a melhor promoção que você puder. 70% de desconto para quem ligar agora e eu vou mandar de presente o colágeno tipo 2. Ligue agora 0800 291 1010.